Nós vamos conversar agora com a advogada Ana Paula Gonçalves Copriva. A Ana Paula integra a Comissão da Família aqui de Rio Claro e também na esfera estadual, é a nossa representante aí em relação ao direito da família. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Bom dia, Carla, bom dia, queridos ouvintes. Sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Ana Paula, esse evento acontecendo em Rio Claro no mês que vem é uma iniciativa importante para que os advogados também estejam atualizados, estejam preparados em relação à questão do direito da família? Isso, toda vez que a gente promove um evento, e aumenta o nível de conhecimento e traz novidades para a nossa cidade, nós aumentamos o nível técnico dos profissionais e também já estamos preparando os estudantes para que eles possam melhor se preparar e compreender o direito de família, que hoje é um direito que muda muito depressa e que precisa, o profissional do direito de família, os estudantes também, precisam estar cada vez mais antenados e atualizados, andando no mesmo compasso dessa evolução. É uma área que caminha junto com as mudanças na sociedade, Conforme a sociedade vai mudando, o direito de família tem que se atualizar. Pois é, e nós levamos décadas para que isso acontecesse, Nós tínhamos um direito de família retrógrado e excludente. E hoje nós já estamos caminhando em passos um pouco mais rápidos, acompanhando essas alterações sociais e protegendo as pessoas e os seus direitos dentro da entidade familiar. Você, como acompanha, um advogado atuante na área, você percebe que aos poucos as pessoas estão se conscientizando sobre a necessidade, sobre os seus direitos também, claro, mas sobre a necessidade de documentar algumas situações, para que não haja problema no futuro, para evitar conflito no futuro, enfim, para deixar a situação da sua família regularizada, com tudo em ordem? Olha, as pessoas hoje têm um pouco mais de noção dos direitos que elas possuem. Mas ainda assim, falta muito esclarecimento, Falta entender que consultar um profissional da área, consultar um advogado é sempre imprescindível para que ele possa dar para esta pessoa uma visão global, direta, direcionada a respeito do problema que ela tem. O advogado vai ter toda a condição de olhar para aquele caso específico e então dizer para aquela pessoa em todos os sentidos, porque quando a gente realiza, por exemplo, um contrato de união estável, nós temos reflexo nos direitos das sucessões, no direito das sucessões. Então as pessoas não sabem disso, que quando o regime estabelecido em vida não vale na morte. E aí vira toda uma confusão depois. Então é imprescindível consultar um profissional para que ela tenha todos os esclarecimentos do que vai acontecer enquanto eles estiverem vivendo juntos, quando eles deixarem de viver juntos e na hipótese do falecimento de um deles, como essas questões todas vão ficar. Às vezes você deixa um filho descoberto, o próprio companheiro descoberto por falta de esclarecimento. E infelizmente só vai descobrir o problema num momento de crise, Na hora de uma separação, de uma morte, aí que as pessoas acordam para a falta que essa regularização acabou trazendo. Isso, porque pouca gente descobriu que o direito de família tem uma atuação preventiva muito grande. O direito de família, como qualquer outra área do direito, tem uma atuação preventiva muito forte. Nós podemos evitar uma série de problemas conhecendo as consequências daquilo que nós estamos contratando. O casamento é um contrato, a união estável é um contrato. Um dos temas da palestra, que vai ser um dos temas muito importantes, vai tratar de uma recentíssima alteração que o Supremo Tribunal Federal está trazendo, que é colocar o companheiro e o cônjuge no mesmo patamar quando se trata de direito sucessório, ou seja, quando alguém morre, o companheiro era tratado de um jeito, para receber herança e para receber os direitos dele também, e o cônjuge tinha um tratamento totalmente diferenciado. Então, casamento e união estável na hora da morte eram tratados de formas diferentes, e hoje o Supremo Tribunal Federal está dizendo o contrário. O companheiro e o cônjuge têm que ser tratados da mesma forma. Isso vai trazer mudanças muito grandes dentro do direito das sucessões, Toda vez que a gente fala de sucessão, a gente fala de morte.
Muito bem, estamos conversando com a advogada, né, de Direito da Família, Ana Paula Gonçalves Copriva, e o jornalista Adriel Arbolê está aqui no estúdio e também tem perguntas. Pois não, Adriel? Doutora, bom dia. Bom dia. A senhora deu um rápido exemplo, mas no dia a dia, quais situações a senhora se depara que são simples de serem resolvidas, mas devido à falta de informação e da orientação de um profissional, acabam trazendo transtornos futuros? Muitas pessoas hoje, né, isso é uma prática já comum, acabam fazendo declarações rápidas de união estável, muitas vezes não vivendo em união estável, mas para que o seu namorado, a sua namorada possa ter acesso ao clube, possa ter acesso a algumas outras situações que, se em união estável, tem esse direito. Quando essa situação não existe, é uma mera declaração para fazer uso de direitos, né? Ela traz consequências muito graves, porque num eventual rompimento desta relação, esta declaração gera efeitos jurídicos, né? E poucas pessoas são instruídas nesse sentido, elas simplesmente vão ao cartório e fazem a declaração, mas sem serem orientadas de todos os efeitos que isso gera, inclusive com relação ao regime de bens. Porque na união estável, se você não declara qual é o regime de bens que você está adotando naquele momento, o regime é o da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo o que se adquire durante a união pertence aos dois. E aí, na hora do rompimento, se era só um namoro, você sacou seu fundo de garantia, comprou um terreno, esse terreno vai ser partilhado. Então a gente se depara com uma situação jurídica e uma consequência jurídica muito grave diante de uma simples declaração, né? Que se um profissional é consultado, ele tem como dizer para você todas as consequências da simples, entre aspas, declaração que você está fazendo naquele momento. E por que muitos deixam de consultar o profissional? Porque as pessoas ainda não entenderam, né, que um profissional, um advogado, sobrevive da sua opinião, né? Eu sou paga para dar a minha opinião, eu estudo para dar a minha opinião. Então, nós participamos de congressos, nós fazemos cursos, como esse simpósio que nós vamos promover na nossa cidade agora, para aprender, para estudar. E isso tem um custo. Eu vendo aquilo que eu aprendo, eu vendo aquilo que eu sei. Então, as pessoas acham que a opinião do advogado tem que ser de graça, porque afinal de contas elas só querem uma opinião, quando na verdade elas estão comprando o serviço que eu presto. E então, por uma questão, entre aspas, econômica, porque a economia, vocês me desculpem o termo, mas é porca, né? Elas acabam deixando de procurar por um profissional porque não querem pagar os seus honorários para dar a opinião e dizer o caminho a seguir. E, diante disso, acontecem consequências trágicas na vida dela, porque ela não foi orientada, ela fez um documento sem saber o que estava fazendo, e quando chegam as consequências, algumas situações são irremediáveis, não se tem o que dizer e não se tem como defender, né? A pessoa se torna indefensável, e aí elas vão procurar, nesse momento do desespero, o advogado, querendo que a gente faça verdadeiros milagres. Então eu costumo brincar muitas vezes dizendo, olha, milagre Deus ainda não me permitiu fazer, né? Então é muito importante que a gente consiga mudar essa cultura na nossa cidade, no nosso país, de que aquilo que você vai pagar por uma consulta, por um trabalho profissional, na verdade você está remunerando esse profissional que estuda, que vai atrás, que busca se aprimorar a cada dia, né? E você está evitando problemas futuros, porque os problemas acontecem para todos. E é importante, então, agir de forma preventiva, porque algumas situações são irremediáveis. Inclusive para evitar os conflitos familiares, né? A gente vê muitas situações aí em que falece o pai ou a mãe e os filhos, os irmãos acabam entrando num conflito, numa situação que seria desnecessária caso tudo isso já estivesse separado, devidamente definido como é que seria a sucessão, a divisão dos bens. É importante também para se evitar conflitos, não é, Ana Paula? É muito importante, Carla. As pessoas no Brasil não fazem uso de uma ferramenta maravilhosa que é o testamento.
O testamento é a grande coroação do que a gente chama de autonomia da vontade, ou seja, enquanto eu ainda tenho condições plenas de dizer o que eu quero e como eu quero que seja feito na minha morte, eu faço uso desse instrumento. A lei dá os parâmetros legais para as disposições testamentárias e você pode já deixar isso tudo determinado, pré-estabelecido dentro da lei, né? E proteger quem você quer proteger e fazer, enfim, uma série de disposições. Inclusive, as pessoas também não sabem que quando você tem filhos menores e você tem algum dinheiro, algum patrimônio, você pode já nomear quem vai ser o tutor dos seus filhos no caso do seu falecimento. Você já nomeia alguém, porque falecendo pai e mãe, ou no caso ter só o pai ou só a mãe, essa criança vai ter um tutor, né, um curador nomeado para ela. E aí então esta pessoa nomeada é a que vai ser a responsável por administrar o dinheiro da criança. Por que é que você vai deixar os seus filhos ou o seu patrimônio que deve suprir a vida e a existência dos seus filhos na mão de uma pessoa que você não conhece? Por que não nomear alguém da sua inteira confiança, alguém, e você pode nomear mais de uma pessoa, alguém que cuide da educação, outro que cuide do dinheiro, né? Ou os dois juntos tendo que administrar esse dinheiro, esse patrimônio, a criação, a educação dos seus filhos? Por que não fazer uso disso? Por que deixar para um momento de desespero, né? Alguém ali, sei lá, sem o juiz conhecer, sendo nomeado para fazer isso? Nós temos histórias trágicas e horrorosas de pessoas que acabaram mal, administrando muito mal esse dinheiro. Então o testamento também tem esse fim. E você usa da sua vontade, é a sua vontade sendo feita. Também é um dos temas da palestra, a autonomia privada e o direito sucessório, né, que o Dr. Marcelo Truzzi Otero vai falar. Então são assim temas atuais e que vão auxiliar no dia a dia do advogado para que o advogado possa prestar um melhor serviço para a comunidade onde ele atua. É que acho que todos, né, se incluindo isso, a gente não gosta de pensar que as coisas não vão dar certo, né? Então a gente não pensa na morte, não pensa na separação, não pensa no conflito, acha que tudo vai ser que o caminho vai ser perfeito, e não é bem assim, né? O engraçado, Carla, é que as pessoas acham que se eu não disser, se eu não tratar da minha morte, ela não vai acontecer. Quando é uma das coisas, é a única coisa inevitável na nossa vida. Em algum momento ela vai acontecer. Eu tratar da minha morte ou não muda o evento final. Então, por que não deixar isso tudo bem regrado, documentado, né? Muitas vezes tem aquela dificuldade também de conversar com o marido, com a esposa, com o companheiro, achando que, não, vai achar que estou tentando, de certa forma, prejudicar essa pessoa, ou então que eu não confio nessa pessoa, mas não é nada disso, né? É só uma questão de se estabelecer aí o que é de cada um, o que é de direito de cada pessoa. Pois é, cada situação é uma, e a gente já tem tratado disso em alguns cadernos de noivas daqui do jornal mesmo, que as pessoas antes de casar precisavam procurar um advogado. Porque se elas não conseguem tratar de dinheiro e patrimônio antes de casar, certamente durante o casamento ou quando ele terminar, os problemas vão ser muito maiores. E, né, melhor prevenir. Né? É melhor prevenir e já saber do que eles vão tratar e como. É uma questão que tem que ser colocada preto no branco e tem que ser tratada, porque a gente diminuiria muito os dramas nos divórcios, nas dissoluções das uniões estáveis, se nós já tivéssemos isso tudo muito bem delineado, delimitado e esclarecido. Ana, falando em morte, essas questões relativas ao patrimônio são pensadas, na maioria das vezes, após o falecimento por parte da família. Se fosse pensado em vida, o que facilitaria todo esse processo? E pós-morte, o que dificulta? Olha, muitas vezes você já pode deixar, por exemplo, quem tem um único imóvel, né? Ele já pode fazer uma doação para os filhos enquanto ele está vivo, mas existem situações também que precisam ser, estou dizendo isso de uma forma geral, né? Pensando no geral, mas cada caso é sempre um caso, por isso a análise detalhada. Mas você tem casos em que você já pode doar
o seu patrimônio para os seus filhos e já paga imposto e já fica livre de tudo isso. Quando a pessoa morre, se você já doou o que você tinha e tal, você não vai ter que abrir o inventário. Esse é um caso, né? Outros casos, existem filhos não reconhecidos ainda hoje, né? Crianças que não foram reconhecidas e o pai ou a mãe, né? Normalmente é o pai que não reconhece, muito mais difícil ser a mãe, mas o pai não reconhece, mas tem um sentimento com relação àquela criança, uma necessidade e um desejo de proteger aquela criança, né? Ela vai ter a parte dela quando ele morrer, é claro, porque filho é filho sempre, havendo reconhecimento, ele herda como todos os outros. Mas às vezes para os filhos do casamento ele já deixou bens, ele deu uma vida melhor, né? E ele quer destinar na morte um imóvel, por exemplo, para esta criança ou para este filho. Ele pode fazer uma reserva conforme o patrimônio que ele tiver e em testamento já deixar reconhecida esta criança, esse filho, deixando um imóvel para essa criança, né? Para dar, de alguma forma, uma equiparação ao que ele fez durante a vida para os outros filhos. Então, existe assim uma série de questões. Existe o filho perdulário, existe o filho pródigo, aquele que gasta sem medida e que vai receber um patrimônio importante. E o pai pode clausular a herança, dizendo, olha, eu não vou, ele tem esse dinheiro, mas ele pode retirar, por exemplo, R$2.000 por mês. O essencial para ele sobreviver, até que cesse esse estado, né, desta gastança. Às vezes é um dependente químico, né, então eu vou deixar, ele pode sacar todo mês o dinheiro exato para o tratamento e para a sobrevivência, que é mais ou menos tanto. Isso pode ser revisto? Pode, mas é uma forma de não permitir que essa pessoa gaste tudo e fique sem nada. Então o pai pode proteger, a mãe pode proteger esse filho desta maneira ainda, para que ele sempre tenha cuidado. Às vezes não tem irmãos, às vezes não tem ninguém que vá fazer o papel do pai e da mãe, de gerir esse patrimônio. Como você já sabe que ele não tem condições, né, você já deixa estabelecido, é uma forma de proteção. Então existem assim 1 milhão de situações que podem ser tratadas, né, e resolvidas em testamento, e normalmente o testamento público é o melhor, né. O que as pessoas não entendem é que mesmo o testamento sendo feito no cartório, por essas questões que a gente acabou de tratar, precisa ser consultado um advogado para tratar do caso específico, do caso concreto e adequar tudo aquilo para aquele caso concreto, né? Então o testamento público é mais difícil de ser questionado, essa é uma das razões, né? Mas é um instrumento fundamental e importantíssimo. Normalmente nós caímos então na questão da importância do amparo, do apoio de um advogado nesse momento, né, da assessoria de um advogado, e para isso o Rio Claro vai sediar então no próximo mês, em abril, esse simpósio. Quais serão os dias, Ana Paula? Serão nos dias 28 e 29 de abril, é uma sexta-feira o dia todo e no sábado pela manhã. Nós procuramos então trazer profissionais altamente gabaritados, né? Teremos inclusive a presença do Dr. José Fernando Ceifar de Freitas, que foi juiz aqui na nossa comarca por 10 anos, hoje está na vara de Piracicaba, né, na vara da família e sucessão, e vai ser uma alegria receber o Dr. José Fernando aqui de volta. E teremos também um desembargador, que é o Dr. José Luiz Gavião de Almeida, que é professor na Unimep, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. João Aguirre, que é presidente estadual do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu faço parte, a doutora Fabiana Domingues, que também acabou de defender tese de doutorado sobre um tema importantíssimo, que são os alimentos, né? E nesse caso é mais interessante ainda porque ela vai tratar do fato de quando aquele que deve receber alimentos não deveria receber esse crédito, né? Porque é indigno disso. É um assunto muito interessante, muito polêmico. E também o Dr. Marcelo Truziottero, que também é diretor do IBDFAM e vai tratar da sucessão. É importante que os profissionais já se organizem, né? Porque é preciso já preparar a agenda para esse momento e já façam a sua inscrição. Quem se interessar, como é que pode entrar em contato?
pode entrar em contato diretamente na OAB, o telefone é 3534-0414, né, a Casa do Advogado, falar com a Ana, e ela vai dar todas as instruções. As inscrições custam R$50 para estudantes e R$100 para advogados e o público em geral, porque podem haver profissionais de outras áreas também que desejem participar. Muito bem, quero agradecer então a participação da Ana Paula Gonçalves Kopriva, ela que é advogada, trata dessas questões de direito da família. Já deixar o convite para futuras participações, porque a gente sabe que é um tema que interessa a todos os ouvintes. Todo mundo tem uma questão, né, na família ligada ao direito aí que precisa ser resolvida, e desejar aí sucesso em mais esse evento, Ana Paula. Muito obrigada eu sou sempre muito bem recebida aqui na rádio, isso é uma alegria poder tratar do nosso direito de família, dessas questões que muitas vezes atormentam a vida das pessoas, e eu estou sempre à disposição.